Fala, minha gente, tranquilidade, tudo bem com vocês? Vamos de resolução de questão e agora estamos em nossa questão de número 7. Pessoal, essa questão eu retirei de uma prova do Instituto Cidades. Na verdade, Defensoria Pública do Amazonas, 2011, cargo defensor público, a banca Instituto Cidades. Vamos lá. O nosso tema é recursos no processo penal. Vamos analisar a questão acerca do recurso no processo penal. E o que diz a nossa sétima questão? Vamos lá. Sobre o recurso no processo penal brasileiro, assinale a opção incorreta. Minha gente, cuidado com isso, porque na hora da prova, na hora do nervoso, a gente acaba não percebendo que o examinador quer a questão incorreta. E aí, nessa pressa, você pode ler a primeira alternativa, achar essa é a correta, marcar e errar a questão, porque na verdade ele queria a incorreta. Então, eu dou uma dica para chamar a atenção aí, circular, marcar, porque vocês vão concentrar durante a prova e podem esquecer. Então, vejam, ele quer a questão incorreta, a alternativa incorreta. Vamos lá. Assertiva A. Vocês estão acompanhando no material em PDF que eu encaminho junto com os vídeos. A assertiva A nos diz: é vedado ao tribunal, em grau de recurso, agravar a pena do réu quando somente ele tiver recorrido. Ou seja, apenas o réu recorreu, a acusação não interpôs recurso e com esse recurso exclusivo da defesa, a questão está dizendo que o tribunal não pode agravar a pena do réu. É proibido ao tribunal agravar a pena do réu quando somente ele, quando somente a defesa tiver recorrido. E essa questão está corretíssima. Nós não vamos marcá-la porque eu quero encontrar a questão errada, mas a questão está corretíssima. E aí eu remeto vocês à leitura do artigo 617 do Código de Processo Penal. Veja que bacana o que diz o artigo 617 do CPP. O tribunal, câmara ou turma, atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável. Não podendo, veja pessoal, o 617 do CPP, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Eu estou falando aí do princípio do non reformatio impejus, non reformatio impejus. Então veja, questão A correta. Em recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode nem sequer reconhecer nulidade que prejudique a defesa. O tribunal não poderá prejudicar a defesa em recurso exclusivo da defesa, quando somente o réu recorrer. E aí vocês vão ler o artigo 617 do Código de Processo Penal. Alternativa A, corretíssima, mas não vamos marcar porque eu quero encontrar a incorreta. Então vamos para a assertiva B. A despeito da vedação da reformatio impejus, o tribunal, diante do princípio da instrumentalidade das formas, pode decretar ex officio nulidade absoluta se ao ser reconhecida se der em prejuízo do réu. Já vimos que não. Então essa alternativa B está errada e é ela que nós vamos marcar. E sobre essa alternativa B, pessoal, quero que vocês estudem, marquem aí no material de vocês a súmula 160 do STF. Olha o que diz a súmula 160 do STF, que vai nos confirmar que a alternativa B está equivocada. Veja lá, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Então veja, é nula essa decisão do tribunal que vai reconhecer nulidade que não foi arguída no recurso da acusação, súmula 160 do STF, quero que vocês marquem aí. Então vamos analisar as outras assertivas, sabendo que o texto estará correto, porque a assertiva incorreta é a assertiva B. Vamos lá, letra C. O tribunal pode absolver o acusado ao julgar recurso interposto exclusivamente pela acusação,
ainda que o pedido da acusação seja pelo agravamento da condenação do réu nos termos da denúncia. Meus amigos, nós vimos que em recurso exclusivo da defesa, ou seja, a acusação não recorre, o tribunal não pode agravar a pena do réu. O princípio aí da non reformatio impejus. Agora, o contrário não é verdadeiro. Veja que se eu estiver diante de um recurso exclusivo da acusação, eu posso sim ter uma decisão em benefício ao réu. É a reformatio in melius, a reformatio para melhor. Vai beneficiar a situação do réu. Então a alternativa C está corretíssima, porque no recurso da acusação é possível sim reconhecer, inclusive nulidade absoluta, se for em favor do réu, o princípio da reformatio in melius, reformar a decisão para beneficiar o réu. Nesse caso aqui, o tribunal pode até conhecer aí, conceder a ordem no habeas corpus de ofício. Alternativa C, corretíssima. Vamos então para a alternativa D, que também nós sabemos que está correta, porque a errada é a alternativa B, que nós já marcamos. Alternativa D. Diante do princípio da presunção da inocência e do princípio da verdade real, reconhece-se ao recurso de apelação o efeito extensivo, ou seja, ainda que o corréu não apele da sentença condenatória, beneficia-se do recurso de apelação interposto pelo outro réu naquilo que lhe for comum. Minha gente, aqui é o seguinte, muito simples e corretíssima essa questão. Imagine que eu tenho aí 2 réus, apenas um recorre e a decisão é benéfica. Neste caso aqui, pelo efeito extensivo do recurso, dê uma olhada aí, efeito extensivo do recurso, a decisão favorável ela vai poder beneficiar inclusive aquele réu que não recorreu. Então, eu quero que vocês tomem nota aí do efeito extensivo do recurso, que é isso que traz a assertiva D. É a extensão dos efeitos benéficos da decisão, inclusive ao réu que não recorreu, ou aos réus que não recorreram. É semelhante aí o que ocorre tanto na revisão criminal quanto no habeas corpus. Nesse sentido, eu quero que vocês verifiquem, dêem uma olhada no artigo 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos benéficos da decisão, inclusive ao réu que não recorreu. O efeito extensivo do recurso. Perfeito, corretíssimo aqui o texto, mas nós não vamos marcar porque eu quero a errada. Assertiva é, nossa última assertiva. Reformatio impejus indireta ocorre quando for anulada a sentença penal condenatória em recurso exclusivo da defesa e a nova decisão for proferida de forma a agravar a situação do réu. Amigos, aqui é o seguinte, imagina que o tribunal no recurso anula a decisão e remete para um novo julgamento. Esse novo julgamento, se a decisão for mais grave do que o primeiro julgamento, eu vou ter aí uma reformatio impejus indireta. Então a alternativa trata exatamente disso, por isso está correta, e eu quero que vocês tomem nota que, se em recurso exclusivo da defesa, veja, somente a defesa recorreu, e o tribunal declarar a nulidade da decisão e enviar o processo para um novo julgamento, esse novo julgamento, a decisão oriunda desse novo julgamento, não pode trazer uma decisão, uma situação mais gravosa ao réu, porque o recurso foi exclusivo da defesa e eu tenho aqui uma situação de reformatio impejus indireta. O tribunal anula a decisão, manda para o órgão a qual julgar novamente, neste caso, se ele agravar a pena, não obstante estar em um outro julgamento, mas seria aí a reformatio impejus indireta, ainda que indiretamente prejudicaria a situação do réu. Então, a nossa 7ª questão, Instituto Cidades, prova aí de defensor público 2011 do estado do Amazonas, a questão correta, não obstante o texto estar errado, mas a que o examinador quer é a assertiva B. Beleza, meus amigos? Espero ter ajudado vocês. Estamos juntos e nos encontramos aí, tanto nas dicas em áudio, como nas nossas próximas resoluções de questão. Fiquem com Deus, grande abraço!